Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso Seedcast, em parceria com o Sigma Park e o Mind 21. Hoje a gente trouxe para vocês o empresário Maurício Feuser. Então, Maurício, muito obrigado por ter vindo, tá? É uma grande honra a gente poder fazer esse podcast com você. Então, a gente, para começar, pode começar a contar um pouquinho da tua história, como é que foi a tua trajetória pra gente? Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Então, eu hoje tenho 18 anos, mas comecei a empreender com 16 e desde lá eu tinha o sonho de crescer alguma empresa, mas eu não sabia em que área atuar ainda. Eu trabalhava em informática e naquele tempo, eu, trabalhando 8 horas por dia, ainda estudando no ensino médio à noite, não tinha tempo de abrir uma empresa de fato. Então, após muito tempo pensando e tentando desenvolver alguma ideia, eu resolvi abrir uma agência de marketing, onde eu tinha alguns minutos do dia, tinha o horário do meio-dia, que era o horário do almoço, e depois das 10 horas, quando eu chegava da escola, para tentar crescer essa empresa e tentar divulgar ela de alguma forma mais abrangente. Eu já tinha poucas experiências com design, mas fui aprendendo ao longo do tempo. E quando eu pensei em abrir essa empresa, eu não tinha computador, não tinha praticamente nada de recurso a meu favor, então comecei fazendo design no celular, em um aplicativo ali, e comecei a mandar para as empresas de graça e tentar fazer marketing para elas. Aconteceu que tinha uma empresa de bebidas que estava nascendo lá na cidade onde eu moro, em Armazém, e essa empresa, ela não tinha recursos para marketing ainda, mas eu ofereci esse plano para ela só para deixar registrado ali as coisas que eu queria fazer. Então, quando a gente começou, eu fiz alguns designs, montei um portfólio que estava horrível naquele tempo, eram algumas coisas de celular mesmo, e fui mandando para outras empresas, fui meio que no boca a boca. E ao longo do tempo, eu comecei a trabalhar mais e mais, até que eu começava a dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, fazendo os meus trabalhos, e chegou um tempo que eu consegui cobrar por aquilo de fato, que até no momento eu fazia tudo de graça. Quando eu comecei a cobrar, eu cobrava bem pouco, comparado ao que eu faço hoje. Cobrava R$ 300 para cuidar todo o marketing da empresa o mês inteiro, porque aprendendo ainda. E depois disso, quando eu consegui suprir o salário, que era o salário da técnica informática, que eu não ganhava muito bem na época, mas era um salário que eu me mantinha para comprar minhas coisas e tudo mais. Então, depois disso, que eu consegui ter um valor ali parelho, eu saí da informática e iniciei a empresa que eu consigo tocar até hoje, que é a Futura Company. Ah, entendi. Nessa época você tinha 16 anos. 16 Quando anos. você começou. Isso. Poxa, que legal. É um negócio interessante, é algo que eu vi com o Pedro Sobral, não sei se vocês conhecem. Ele é mais da área ali da gestão de tráfego. É o negócio que ele recomenda quando você está começando, nem só na questão de gestão de tráfego, que é o foco dele, mas é o aprendiz sem permissão. É aquilo ali que tu fez tu vai ali, faz de graça, por exemplo, fala, tá aqui no trabalho, caso você se interesse, a gente pode conversar sobre. A maneira interessante de começar, eu acho que é a melhorzinha para quem não tem um network, um portfólio já feito. Ele não tem uma bagagem, né? Porque algo é fácil de fazer, que ainda não dá um retorno financeiro da experiência para quem faz. Então, para começar, é uma maneira excelente. E você teve algum ponto de virada nessa tua trajetória? Meu ponto de virada foi quando eu iniciei com um sócio para me ajudar, quando eu vi que as coisas estavam além do limite que eu conseguia fazer a gestão, quando eu ainda trabalhava na informática. Um sócio dessa empresa que você falou? Um sócio dessa empresa, que nós trabalhávamos juntos, assim, de boca, né, nada contrato e tudo mais, nem CNPJ tinha na época, e naquele tempo ele teve alguns problemas pessoais de relacionamento e a gente tava com cerca de 20 clientes, se eu não me engano era exatamente 20. Estava um negócio grande, porém que a gente ainda cobrava muito pouco. Então, a 20 vezes 300 vezes 36 dava muito pouco para cada um. Então, como a gente trabalhava, digamos que das 8 até o final do dia, ia para a escola e depois da escola ainda fazia mais postagens, tudo mais, que a gente trabalhava ainda muito limitado ao design. Depois disso, ele começou a ter esses problemas pessoais e ele necessitou sair da empresa. E o ponto de virada para mim foi quando a água bateu e eu tive que lidar com as 20 empresas sozinho. Eu praticamente quebrei, quase quebrei a Futura, porque não tinha como eu lidar com tanta coisa. E a partir daquele momento eu tive um aprendizado muito importante sobre gestão, porque eu precisava fazer uma gestão eficiente
mesmo com poucos clientes, e não podia me deixar criar um luxo de, não, eu consigo fazer tudo sozinho e eu vou cuidar desses 20 clientes sozinho. Então, um erro que hoje em dia eu sei que a maioria dos empresários tem, foi um que eu cometi que quase me quebrou completamente, quase me fez desistir, foi isso, foi tentar dar conta de mais do que eu conseguia. Quando a gente tenta dar conta de coisas que a gente acha que vai dar certo e não lida com imprevistos, a primeira doença que chega, o primeiro contratempo, o primeiro parente que tem algum problema que você precisa ajudar, o primeiro compromisso, acaba com todas as expectativas que você tinha. Então, a partir desse momento, você precisa pensar e parar, tá? Se eu tenho o meu negócio, eu trabalho 8 horas por dia nele, 10 horas por dia, 16 horas por dia nele, o que eu posso fazer para aumentar o valor que eu ganho nesse negócio e diminuir o tempo? Porque se tu aumenta o tempo que tu trabalha e o dinheiro que você ganha, não vai estar mudando nada. Então, a gente tem que pensar muito no tanto que a gente ganha por hora, digamos assim, principalmente quando tá trabalhando sozinho, porque vai chegar um momento onde a empresa fez sucesso, vai vir muitos clientes, você vai querer aceitar todos, independente se for produto ou serviço, vai se sobrecarregar e vai ter uma hora que vai estourar tudo. Sim. Entendi. E tem algum conselho ou lição que você carrega até hoje? Então, voltando até nesse assunto, tem uma técnica que eu uso, que eu escrevi no meu livro, chamado Como Empreender Antes dos 20, que é a técnica dos primeiros incêndios. Que esses primeiros incêndios é sobre você nunca terminar o dia sem dar conta de pelo menos 70% das coisas que você tinha a fazer. Porque a maioria das vezes que você tá cansado um dia, deixa para descansar, você larga tudo de mão e deixa para cuidar do dobro das coisas no outro dia. Porque empresário que é empresário não tem sábado e domingo. Não existe dia da semana e final de semana. Trabalha todo dia, resolve pepino o dia que precisar. Empresário trabalha 24 horas, 7 dias por semana. É praticamente isso. Sofrido. Só que quando você chega no limite, não tem como ficar desorganizado. Você tem que ter uma gestão eficiente, principalmente quando é um MEI. E quando eu tive esse problema, eu aprendi isso. Pelo menos todo dia, pelo menos 70% das coisas que eu faço, elas precisam estar concluídas até meia-noite, senão eu não durmo sem deixar tudo pronto. Porque eu sei que no outro dia pode acontecer qualquer imprevisto, e se eu ficar muito sobrecarregado, as coisas desandam de um dia para o outro. É como uma bola de neve, ela vai se acumulando e vai chegar uma hora que aquilo vai estourar. É que nem um pequeno incêndio, como eu cito no livro, onde uma floresta padrão, ela de tempos em tempos, ela queima propositalmente, ela causa um pequeno incêndio de forma natural para a floresta toda não pegar fogo. Porque se esses incêndios não acontecem, vai chegar uma hora que galhos secos, todas as coisas ruins que estão ali na floresta, as coisas mortas, digamos assim, pendentes, vão se acumulando, e quando um pequeno estalo, um pequeno incêndio começar, vai queimar a floresta inteira. E a nossa empresa é como uma floresta. Então, se a gente não conseguir lidar com isso e queimar um pouquinho das coisas cada dia, lidar com um pouquinho dos problemas, vai acabar que um dia eles vão acabar contigo e vão virar uma chama maior. É aquela história, né? Precisa de destruir para recomeçar, né? Mas consegue contar pra gente um pouquinho mais sobre esse livro que tu escreveu? Então, o livro Como Empreender Antes dos 20 é um livro para empreendedores abaixo dos 20, iniciantes, que ou começaram por agora, ou tem essa ânsia em começar a empreender, mas ainda não tem a noção de qual nicho começar, como fazer, como lidar com a parte financeira, que é muito importante, a parte até logística, de marketing mesmo, e conseguir fazer tudo por conta. Hoje em dia eu tenho uma equipe e tudo mais, mas quando eu comecei, não tinha ninguém para me falar o que eu tinha que fazer. Eu tive que aprender tudo na marra. Famoso tutorial no YouTube e correr atrás das pessoas, entendeu? Então, a partir disso, eu pensei, o que seria tão importante para um empreendedor jovem quanto um guia que ele possa ler e ter uma base para pelo menos se situar e pensar, não, aqui é o meu caminho, aqui eu vou e aqui eu consigo me situar para conseguir ter uma empresa estável fazendo o correto. Porque tem coisas que eu aprendi depois de 2 anos, como lidar com a parte logística, depois que eu abri a minha marca de camisetas, isso
demorou muito mais do que eu pensava, e algumas coisas que eu poderia ter aprendido no começo, que era só uma pessoa ter dito, ei, isso aqui tá errado, isso aqui tu tem que fazer diferente. Não chegou em mim e provavelmente não chega na maioria das pessoas que dão a cara a tapa e tentam todo dia, mas não buscam esse conhecimento avançado. É só uma informaçãozinha que consegue fazer virar a cabeça, né? Isso. É uma só que faz a diferença total. Sim, e também a linguagem que eu utilizei foi pautada nisso. É uma pessoa que não quer enrolação, então é um livro com muitas informações, mas não é um livro extenso, não é um calhamaço, porque ele resume tudo com uma base no que eu tive, nas minhas experiências. Claro que eu também conto no livro algumas histórias, tipo, da Nike, Adidas, da Natura, algumas empresas que passaram por uns perrengues no começo e como elas lidaram com isso até chegar no topo que elas estão hoje, como macroempresas, como empresas gigantescas. E esse foi um dos exemplos que eu utilizei, além de outras coisas que eu coloquei como experiência própria minha mesmo. E levou quanto tempo para escrever esse livro? Mais de 4 meses. 4 meses? Normalmente, como eu saí do ensino médio, e eu pensei, não, agora eu vou trabalhar que nem maluco, porque agora eu tenho mais tempo suficiente, vou ficar só aqui, ó, tentando crescer a futura. E a partir desse contexto, chegou no momento que eu estava meio que num platô, onde a empresa não crescia e o motivo era centralizado em mim, porque como eu parei de estudar, eu ficava só trabalhando, eu parei de conectar com pessoas, eu parei de buscar mais informações sobre a minha área e eu estagnei. Estagnei, onde a minha equipe também, ela ficava também num patamar onde eu me situava, né? Porque a tua equipe se situa aonde você está, no teu nível de conhecimento. Então é como se o teu CNPJ refletisse o teu CPF. Quanto mais teu CPF cresce, quanto mais você cresce, mais teu CNPJ cresce. Isso para pequenas empresas é essencial. E depois disso, eu comecei a pensar em ingressar numa faculdade. Daí eu coloquei mais uma pessoa na equipe para dar conta da demanda que tinha, como eu trabalhava mais tempo. E quando eu ingressei na faculdade, eu aproveitei que tinha ônibus e tudo mais, pegava um ônibus para vir aqui pro Senac, ainda estou vindo, e toda ida de ônibus, como o armazém é 1 hora de ida e volta, eu pegava meu celular e começava a escrever as coisas. E foi 4 meses, 2 horas por dia, ida e volta do ônibus, escrevendo, para até chegar a esse resultado do livro e passar por correção e tudo mais. E até ano que vem estou no processo para criar mesmo a parte da editora mesmo, fazer a parte impressa. Entendi. E esse livro tu tá vendendo ele? É gratuito? Sim, no momento ele está em formato e-book. Eu lancei faz 2 semanas. É recente. Eu recebi a cópia já, começar a ler aquilo. Panturrei um pouco ali com o livro, que aí eu começo a ler um monte e quero organizar aquilo. Mas o teu eu dei uma passada. Costumo pegar o livro ali, dar uma olhada por cima dos capítulos, ler cada capítulozinho parece bem interessante para terminar de ler ele. Poxa, que legal. Daí tu manda pra gente, a gente coloca na descrição do vídeo, para quem quiser, tiver interesse. O link do e-book dele vai estar na descrição, para se você tiver algum tipo de interesse, quiser conhecer mais como empreender antes dos 20. Então, é uma oportunidade bem legal. A gente deixa ali uma parte no final para tu divulgar. Show. A gente está conversando sobre esse assunto já no geral, só que a gente queria saber sobre a tua visão sobre isso, porque é algo que te interessa, porque tu é um empresário, interessa a gente, porque a gente também é. A gente queria saber a tua visão sobre o empreendedorismo, nem a questão em si suas empresas e tal, mas a tua questão que tu vê ali do empreendedorismo, que é uma coisa que infelizmente a maioria das pessoas nem tem conhecimento sobre. Sim, então, o empreendedorismo em geral, ele está muito linkado ao estudo das pessoas, ao como elas querem se desenvolverem e como isso é pautado nas escolas e em outros lugares. Eu vi uma estatística que, ano passado, se eu não me engano, cerca de 53% das pessoas costumavam ler alguma coisa, seja alguém que lê todo dia, algum livro, alguma coisa, até quem lia 1 a 2 livros por ano, que não tinha um hábito tão grande. E esse ano diminuiu drasticamente. As pessoas estão trocando a leitura, que era de 50% e foi para 49%, menos da metade dos brasileiros leem alguma coisa, e estão trocando isso por redes sociais, por internet, por afins que não geram esse sentimento na pessoa. Então, às vezes, quando ela vê algum vídeo de empreendedorismo na internet, por exemplo, onde está mais situado o pessoal, ela tem aquela ânsia, ela fica animada para tentar empreender, ver algum vídeo motivacional,
E na hora que ela tenta criar algo de fato, ela se frustra, porque o buraco é muito mais embaixo, principalmente para quem é mais jovem. Então a gente começa nessa lida onde as pessoas querem empreender um pouco a mais, ou seja, tem que ter um crescimento jovem, um crescimento de inovação e empreendedorismo atualmente, mas quando as pessoas iniciam mesmo, elas já desistem logo de cara. A maioria das empresas não dura 1 ano, 2 no Brasil por causa disso. Quando elas têm impostos, questão burocrática, toda a questão de gestão que ela tem que lidar, principalmente se ela quiser contratar uma equipe, porque a diferença de uma pessoa que é um MEI para alguém que tem um funcionário que seja para mais é muito gigantesca na questão burocrática, de fichar a pessoa e tudo mais. Então isso acaba desincentivando a pessoa a querer criar uma empresa de fato. Agora, no empreendedorismo geral, assim, eu acho que ele teria que ser mais pautado nas escolas, teria que ter mais parcerias com redes de ensino, sejam privadas, sejam públicas, que vocês atuam com ambas, eu creio, né? Sim. Então, teria que ter essa questão um pouco mais abrangida, porque às vezes a pessoa vai saber que há possibilidade de empreender, que o rumo da vida não é somente faculdade, CLT e segue o fluxo até tentar se aposentar. Então, eu acho que desde cedo, desde criança, digamos assim, ela tem que ter uma noção, o cidadão mesmo tem que ter uma noção de empreendedorismo e ter sei lá, igual vocês, Até uma base, né? uma base, alguém que faça isso acontecer de verdade. Sim, e é interessante porque a gente vê que, sim, muita gente quer empreender, só que eles não têm acesso ao conhecimento, ou algum tipo de motivação, qualquer que seja, sabe? A gente realizou a primeira palestra lá no colégio, com o Márcio, e a gente, cara, no final foi muito legal, porque muita gente começou a se interessar pelo assunto, começaram a levantar a mão, fazer pergunta, e a gente vê, cara, realmente tem gente que quer, só que na escola, eles não podem depender da escola para isso, porque a escola não dá, ou se até pode dar, mas ainda assim é muito fraco, sabe? Então... Sim, eu acho interessante o que vocês estão fazendo, porque vocês começam a furar a bolha do empreendedorismo, porque os empreendedores querem falar com empreendedores e quem já se interessa pelo assunto. Quando você chega numa escola, em alguma universidade, qualquer lugar que às vezes estão fazendo um curso de economia, administração, alguma coisa do gênero, onde às vezes a pessoa não quer empreender, às vezes a pessoa quer só trabalhar em uma empresa grande, tem esse sonho e vê a possibilidade, mostra para eles a possibilidade de criar um negócio próprio e que às vezes vocês conseguem desmistificar algumas coisas, é muito, muito importante. Então, o trabalho que vocês estão fazendo, quero parabenizar, porque em pouco tempo vocês estão crescendo muito e com certeza isso vai virar algo muito grande, assim espero. Obrigado. Pois é, o empreendedorismo é isso. Tem um problema que eu acho bem prejudicial para a sociedade em geral, que é aquela visão que o empresário é o vilão da história. Isso é um negócio prejudicial, porque é como tu falou ali na tua situação. O empresário muitas vezes não tem sábado nem domingo. Ele resolve ali se aparecer no domingo de manhã, ele tem que estar lá para resolver o problema, porque senão vai dar mais problema ainda lá na frente. É uma questão que ajuda pessoas, os negócios que eu acho que vocês já devem ter visto isso, mas os MEIs ali, as menores empresas, são quem empregam a maioria dos funcionários no Brasil. Interessante. Cara, é o empreendedorismo que alavanca o país, que taca o país para frente, e a gente vê um déficit muito grande disso na nossa população, principalmente por falta de incentivo ou conhecimento, que seja. Sim. Mas o que é, o que não é empreendedorismo para você? Eu acho que tem alguma diferença? As pessoas têm uma crença errada sobre o que é empreender? Olha, realmente, empreendedorismo está muito na questão da pessoa querer fazer um bem para a sociedade, sabe? Querer até entrar um pouco acima da média para trabalhar mais em prol de um benefício mútuo, seja para os próprios colaboradores ou seja para si mesmo e para o geral, para a sociedade em si. Porque quando você trabalha como CLT, você está fazendo uma função delimitada, enquanto quando você é empreendedor, você está ali fazendo o teu máximo para alcançar o máximo de resultado possível. Então você tem esse incentivo e você precisa crescer e fazer os outros crescerem, gerar impacto na vida das pessoas para elas sim conseguirem dar esse retorno para ti. Então o único retorno que você vai ter vai ser melhorando a vida da sociedade.
Enquanto que não é empreendedorismo, às vezes o empreendedorismo para as pessoas é aquele negócio, vamos dizer, chato, que as pessoas só... esqueci a palavra. Esqueci agora. É que muita gente acha que empreender é só pegar, botar uma lojinha na esquina e acabou. Isso, Mas é muito mais amplo do que isso. Isso, que a complexidade às vezes é muito simples e às vezes não tem a graça, às vezes a dificuldade de ser um empreendedor é a mesma coisa que ser um CLT, digamos assim, e ela não se vê às vezes motivada porque, vamos dizer, o conforto. Assim, enquanto o conforto do empreendedorismo tá no futuro, e você pensar para frente. Porque num primeiro momento, quando você inicia, você vai trabalhar bastante, normal, como todo empreendedor. Só que depois de um tempo você vai começar a ter essa liberdade que às vezes todo mundo almeja, só não tem aquela, vamos dizer, coragem, digamos assim, de não, eu vou dar a minha cara a tapa e eu vou tentar fazer isso. Porque muitas pessoas pensam que empreendedorismo hoje é algo muito sem pé nem cabeça, digamos assim. Que o patrão é aquele cara que tá ali para explorar o funcionário, que vai fazer tu trabalhar na 6x1 e você tem que se ralar, que se tu não se ralar, ele não vai ter o lucro dele. Às vezes não é assim. Digamos que o funcionário trabalha na escala 6x1, mas o empresário trabalha na escala 365/0. Então não descansa nenhum dia. Às vezes a pessoa acha que, claro, com todo respeito, tem algumas empresas que sim, dão um pouquinho de ênfase nesse 6x1 e às vezes não seria tão... Sim, tem exceções lá. Tem exceções. Mas, enfim, eu acho que empreendedorismo é muito da pessoa querer fazer o bem mesmo. Porque a pessoa, quando tem um sonho, ela pega e faz. Sim. Quando você trabalha como funcionário, você está contribuindo para um sonho mútuo e você também tem os seus próprios sonhos. Então, se você acha que o sonho que você tem como pessoa é maior do que esse sonho mútuo que você está contribuindo, então eu acho que vale a pena arriscar e tentar algo novo. Sim, é aquela história, né? Eu vi uma frase um dia que dizia mais ou menos assim: se você tem sucesso, quantas pessoas têm sucesso junto com você? Entendeu? Então, assim, no lugar que eu quero alcançar, só eu tenho sucesso, ninguém mais subiu comigo. Opa, tem alguma coisa errada aí, entendeu? E se a gente for notar, as pessoas que tiveram muito sucesso, ou ganharam muito dinheiro, enfim, não foram sozinhas, tiveram um leque de pessoas em volta delas que ajudaram elas a subir junto, tá bem? Um ajudando o outro, fazendo uma coisa lá e lá, e ambos vão subindo, assim, entendeu? Isso aí. A gente falou um pouco da tua visão sobre empreendedorismo, agora a gente quer voltar um pouco mais sobre a tua história. A gente queria saber mais um pouco sobre a tua empresa ali, a gente sabe que tu tem mais de uma, tu já até citou uma marca de roupa ali. Pode falar sobre elas, como que foi a criação delas, como funciona hoje, o que tu faz ali nelas? Bem, então, a Futura Company, no começo, como eu falei, a gente trabalhava somente com design. Após um tempo, a gente viu que não se limitava somente a isso. O marketing digital, que provavelmente hoje em dia é uma das coisas mais alavancáveis no mercado. É um dos nichos que mais cresce ultimamente. Então, quando a gente apostou nisso, não podíamos se limitar somente ao design. Logo, a gente viu a possibilidade de criar estratégias de marketing, criar tráfego pago para as pessoas, fazer outros serviços que agregassem na empresa de tal forma que, a partir do momento que ela contratasse a gente, ela não precisava nem mais olhar para o marketing dela, que a gente dava conta de tudo. Então, hoje em dia, a nossa agência é o que a gente chama de Agência 360. É uma agência que faz desde as gravações, leva o roteiro para a pessoa, manda para ela anteriormente para a gente poder se organizar e ela também treinar um pouco mais, porque muitas das empresas que a gente atende, os próprios funcionários que vêm gravam os vídeos com a gente. Então, às vezes, um funcionário de um supermercado, por exemplo, a gente manda o roteiro antes, ele se prepara, lê em casa, para no outro dia ter o seu período de gravação, a gente vai lá, faz o conteúdo, leva para o escritório todo o contexto ali que a gente preparou, faz a edição e faz o marketing em si, que é as postagens de redes sociais, até a criação de flyers, outdoors, tudo que é a parte externa. E quando a gente era uma agência de marketing digital, digamos assim, que a gente trabalhava somente na internet, ainda se limitávamos a isso. A partir do momento que a gente viu que
havia a possibilidade de também fazer parte da diretoria de marketing de empresas grandes, ou seja, fazer as estratégias externas dela, a gente começou a trabalhar nessa área também. Então, às vezes eu quero fazer uma campanha para atingir X cidades, 10 cidades, e fazer uma campanha externa, fazer um evento, alguma coisa assim. Então, a gente faz a ideia e organiza tudo para, desde o contexto digital até o contexto fora da internet, que também é importante, a gente faz esse planejamento. Então, vamos dizer que tudo que existe sobre marketing a gente faz na Futura Compra. É uma agência completa. Agora, na questão da Dexlight, que é a nossa marca de roupas, eu iniciei recentemente, a gente faz somente camisetas, porém, o aprendizado que eu estou tendo com produtos é uma coisa de louco, porque logística, lidar com estoque, mandar pelos correios é totalmente diferente e deixa a pessoa maluca. Eu não sei, quem iniciou trabalhando com produto ao invés de serviço é corajoso. É corajoso, porque é complicado, cara. É uma área ali bem diferente, né? Tu começou ali com serviço, tecnicamente é uma coisa mais fácil, porque aí você vai lá, faz o serviço que você já sabe fazer, só tem que mostrar teu trabalho. Quando muda ali pro produto, você começa a depender de logística ali da entrega, começa a se preocupar. O serviço, ele se limita ao que eu falo para te convencer e no resultado do meu trabalho. É isso. Então, se eu me garanto no meu resultado e também faço uma boa oratória aqui contigo, fechou, a pessoa vai ficar contente. Agora, no produto, são tantas questões como, às vezes você tem um produto muito bom, você fez um marketing excelente, manda para a pessoa, chega atrasado, por causa da transportadora. Chega com avaria, alguma coisa aqui. Só na questão da logística. Ainda outras questões como, vamos dizer, estamparia, por exemplo, faz algum risco errado, mancha alguma peça, você perde uma quantidade de dinheiro ali em alguma questão que não foi culpa sua. Então, muitas vezes você depende de ambientes externos, de empresas externas, e se você não souber gerir e escolher bem cada coisa, vai ser problema. E é muito um teste, não tem o que fazer. Você vai lá pegar uma recomendação, me manda para a empresa tal, para a fornecedora tal, mas a maioria das vezes você vai se frustrar com a maioria, porque não é no nível que tu quer, não é no prazo que tu quer, não é o valor que você quer. Daí você vai ali, testa uma, testa duas, testa três, até achar a pessoa eficiente. E depois disso ainda, achei a pessoa eficiente. Dá um negócio que ela vai entrar em recesso. A empresa faliu. Então, X fatores são importantíssimos na hora de lidar com produtos e eu acho muito mais delicado do que lidar com serviço. Seja serviço na internet, ou seja prestação de serviços, tipo, vamos dizer, uma instalação elétrica, alguma coisa assim. Porque a gente, como jovens, estamos mais acostumados com o empreendedorismo digital. Fazer o marketing digital, as vendas online, as coisas pela internet. E a gente se esquece que, às vezes, o empreendedorismo não está só ali. Ele está também no pessoal que conserta máquinas, que instala coisa na rua, que faz alguns negócios, vamos dizer, individuais e que tem potencial de crescimento, porque qualquer empresa, seja individual, seja uma equipe que começou como sociedade, tem possibilidade de crescimento devido à demanda que tem no local. Então, às vezes, a máquina de lavar, por exemplo, se você está consertando máquinas de lavar, vai chegar no momento que vai chegar uma demanda muito grande de máquina de lavar e você tem que contratar um ou dois. Dali começa o negócio. Dali que você pode começar a pensar, agora de máquina de lavar vou passar a consertar, máquina de costura, máquina de, computadores, tudo. E assim vai virando, digamos que uma rede. Toda empresa funciona assim, começa com uma coisa só, se coloca somente em um serviço, para depois prosseguir para as outras coisas. A maioria do pessoal que erra começando começar prestando 15 mil serviços. Porque não adianta você, vou prestar, por exemplo, marketing digital, vou prestar o serviço de, começando, tráfego pago, design, e vou fazer estratégia de marketing digital, tudo junto, misturado. Não vai dar certo, porque tu não vai conseguir construir um portfólio interessante, porque ele não está nichado, além de também não gerar atento nas pessoas, porque ou você sabe de uma coisa bem, ou você não sabe de nada. Então, principalmente quando tá no começo. E é isso. Interessante aquilo que tu falou sobre o exemplo da máquina de lavar e tal, porque o empreendedorismo nele, na essência, é resolver problemas. Empreender é isso, resolver problemas. Então, quando um cara, ele vem
ele vai lá e presta o serviço dele de arrumar uma máquina de lavar ou algum eletrodoméstico, isso é empreender, porque ele está resolvendo um problema e ele consegue criar um negócio a partir disso. Qual a próxima pergunta? Agora, tu já citou, vou fazer uma pergunta, tu já deu algumas respostas ali, mas é na questão das dificuldades. Tu acha que teve alguma principal ali que foi, ele foi meu nêmesis, aquele ali foi difícil, me perseguiu. Cara, até hoje eu lido com um problema que é a organização, porque a organização não tem um limite 100% e é um patamar que a gente tenta alcançar e nunca consegue. Porque a organização não é deixar o microfone aqui, a caneta aqui, as outras coisas aqui. A organização no sentido empresarial é deixar tudo em ordem e todas as pessoas da empresa estarem cientes da maioria das informações. Isso é, assim, primordial, principalmente na área da comunicação, que a gente precisa sempre estar sabendo de tudo. Então, imagina uma empresa com 50 clientes, onde o próprio atendente, a pessoa que cuida das informações, a pessoa que cuida do ambiente interno, do financeiro, todas têm que estar cientes da maioria das coisas. Hoje em dia, é difícil uma empresa que está iniciando e vai deixar todas as informações centralizadas no CEO, digamos assim, tá certo? No gestor. Quando eu contratei meu primeiro funcionário, eu tentava centralizar as coisas em mim, porque não, agora eu que mando, eu tenho que ficar cuidando das coisas, né? Eu tenho que dar ordem na casa e depois eu só passo as coisas relevantes pro pessoal que importa. Mas quando eu fiz isso, aconteceu que às vezes faltava uma coisinha ou outra que eu deixava de dizer e ao invés de ficar passando todas as informações para a pessoa e ficar só filtrando, as coisas iam errado, porque eu deixava de passar uma informação relevante que para mim não era tão relevante repassar para a pessoa, mas para ela podia ser relevante, entendeu? É um ambiente complexo e complicado. Então a questão organizacional é usar um Trello da vida, na parte digital, deixar agenda, calendário, tudo organizado de forma as pessoas terem a noção do que elas têm que fazer no dia, e é o que te faz gerar lucro. Organização que faz gerar lucro, praticamente. Porque vai chegar um dia que às vezes a demanda tá baixa e você não sabe o que fazer, digamos assim. Daí, se tu não tiver um ambiente já organizado e pré-determinado para, em tais horários vamos fazer tais coisas, e às vezes a gente pode adiantar alguns projetos para frente. Ou tipo, uma informática da vida, igual eu trabalhava quando a gente estava mais tranquilamente, que não tinha demandas indo, a gente fazia a parte do marketing, seja a limpeza do local, outras coisas que eram relevantes e a gente deixava determinado para fazer somente nos tempos que a gente tinha um espaço aberto, que não tinha a demanda chegando pra gente. Então, a partir disso, a partir desse momento que tu tem tudo organizado dentro da empresa, seja ela pessoal, se organizar mesmo como pessoa, colocar post-it na parede, agenda e tudo, para tu ter a noção de que quando tu sentar naquela cadeira para trabalhar, tu vai fazer o que tem que ser feito, não vai procrastinar, não vai deixar de passar alguma informação para alguém, responder todo mundo rápido e fazer as coisas fluírem. Então, minha maior dificuldade no começo, com certeza, foi organização, e é até hoje. Deixar tudo nos parâmetros certos para gerar o máximo de produtividade possível. É bem interessante aquilo que tu falou sobre centralizar de informações em ti. Porque uma empresa que tem vários funcionários, porque a empresa não é o dono, não é uma pessoa só. Uma empresa é várias pessoas que cada trabalho de uma constitui pro crescimento dela. Então, interessante isso que você falou. Agora, falou sobre isso ali no começo, só que deixei mais para aqui para a gente perguntar depois para fazer de uma vez só. Questão de fracasso. A gente sabe que não é uma dúvida, é algo que com certeza vai acontecer se você está trilhando ali o caminho do empreendedorismo. A gente queria saber, pode citar algum que aconteceu? Explica para a gente, você que já está bem mais avançado que a gente, como que você lida com isso? Vamos dizer, você está planejando ali, fez um planejamento, aquilo deu errado. Como é que você faz? Volta para trás ali, tenta resolver, continua? Exatamente. Fracassos são algo que vão acontecer sempre. Não importa o patamar que você esteja, não importa o nível de sucesso, o nível de empreendedorismo, de conhecimento que você tem. Sempre vai ter algum problema que vai acontecer por trás das cortinas, você não vai ver e vai gerar um caos absurdo. E para lidar com fracassos, é somente ter a noção que isso vai acontecer, primeiramente. Primeiro passo. Porque quando você está lá em cima,
vamos dizer que deu um sucesso grande, estourou a empresa e depois precisou ter um corte de gastos muito grande. Aquilo ali abala emocionalmente, sempre. E lidar com fracassos é isso. Você lidar com abalo emocional. Porque se tu, na tua cabeça, não tiver ciente de que as coisas vão acontecer e tu já tem que estar preparado para lidar com elas, acabou. Aquele fracasso, aquele problema vai se tornar algo muito maior ao longo do tempo e pode chegar até a te quebrar e quebrar a empresa junto, entendeu? Quando eu lido com fracassos, eu sempre dou 2 passinhos para trás, como você mencionou. Tem que pegar, voltar um pouquinho, reavaliar, pensar nas coisas que eu estou fazendo. Às vezes, deixa um cliente de lado, deixa uma demanda urgente de lado, deixa algumas coisas que tocando sua cabeça, que deixam você rodando ali no 24/7, para parar e pensar, o que eu estou fazendo de errado no momento, para as coisas estar dando tudo errado, assim, de eu não estar conseguindo lidar com o fracasso que aconteceu. E fracasso, a gente pode dizer que foi, às vezes, um problema técnico, às vezes alguma coisa que falhou, ou até um fracasso de, eu fui para uma reunião com um cliente, não consegui fechar com o cliente, eu queria muito fechar com aquele cliente. Você já tem que ir preparado. E tem que saber que, muitas das vezes, se não todas, a incompetência do fracasso foi sua. E tá tudo bem, entendeu? Porque, digamos que tem uma equipe, e alguém da sua equipe comete um erro muito fugaz, muito feio, que acaba com a sua reputação por algum tempo, alguma coisa assim, não é possível que você corrija a pessoa e não se corrija após isso. Então, quando você tem algum problema com alguém, seja da sua equipe ou seja de fora, você tem que primeiro olhar para si e pensar o que eu fiz de errado que ocasionou que essa pessoa tomasse uma decisão que gerasse o meu fracasso. Então, como membros da equipe mesmo, às vezes tu pode dar mais culpa para si mesmo do que para a pessoa, independentemente do erro. Porque empreendedorismo é isso. A gente não consegue lidar com as outras pessoas se a gente não se colocar na frente do caminhão primeiro. O caminhão tá vendo, a gente tem que se colocar na frente e não importa quem tá errado na história. O problema sempre vai ser seu, porque a empresa é sua. Então, sempre que for lidar com fracasso, pense nisso. Pense primeiro, o problema sou eu, então eu tenho que me resolver. Não é resolver pessoa tal, dar bronca em alguém, falar que tal pessoa que não quis o serviço, estava errada. Tem que pensar o que eu posso fazer para me melhorar, seja emocionalmente, que a maioria dos problemas de fracasso é emocional, e, logicamente, como eu posso estudar, como eu posso me conectar com pessoas, como eu posso fazer mais para mim mesmo, para esse erro não se ocasionar novamente. Porque entra a questão da autorresponsabilidade de cada um, né? Sim. Muitas empresas quebram por falta por problemas do dono, sabe? Que o dono não sabe lidar com isso, não sabe se organizar, como tu falou. Isso acaba destruindo a empresa. Sim, a gente aqui está acostumado, principalmente pessoa mais jovem, a lidar com um ambiente familiar, um ambiente onde todo mundo se ajuda, onde sempre tem para onde correr na hora que a gente lida com algum problema. Agora, na empresa, a pessoa que vai correr para ti, ela tá como você vai correr para seus pais, entendeu? Então, se você está acostumado a correr para seus pais para algum problema, correr para algum amigo, correr para algum parente, isso se acaba na hora que você abre uma empresa. Você tem que assumir a responsabilidade quando alguém tiver um problema, seja um funcionário, seja qualquer outra pessoa, você vai ser a resguarda. Você não vai ser quem corre, você vai ser quem ajuda. Então, trocar esse papel é muito importante. Amadurecer para assumir esse papel é muito importante. Então, não tem como você abrir uma empresa não tendo essa maturidade. Ou você desenvolve ela ao longo do tempo, dá teu jeito. Mas a partir do momento que a pessoa chega em ti e diz, resolve meu pepino, você tem que ir lá e resolver o negócio, mesmo não sendo problema seu. É isso. É aquela filosofia do... Não tem para onde você correr ali, né? O funcionário, ele corre pro líder, o líder corre pro gerente, o gerente vem para você, tá? Você vai para quem? Para ninguém, né? Você tem que ir lá. Estagiário. Manda pro estagiário. Tá, agora indo para outra parte, é uma dúvida contemporânea, principalmente hoje em dia. Questão de se manter atualizado, principalmente tu ali que trabalha, falou ali que não mais só com isso, mas com marketing digital. É um negócio que passou o ano, mudou muita coisa ali.
E aqui é algo muito importante, né? Porque as coisas hoje em dia elas acontecem muito rápido, vem muita informação ao mesmo tempo, a gente precisa se manter atualizado. Principalmente quando a gente é um empresário e precisa ficar sabendo sobre mudanças nos impostos. Por exemplo, vai surgir um novo imposto e tal, e se a gente não está preparado, a gente pode até se ferrar. Então, como que tu se mantém atualizado assim diariamente? Basicamente é o networking. Uhum. Só que tem um networking que você vai atrás e tem um networking que você mantém por perto. Então, questão financeira, tem contabilidade. Questão de atualização das mídias sociais, tem a social media lá da equipe. Questão de aumento dos impostos e alguma questão ali logística para enviar camisetas e tudo mais. Tem outra pessoa da minha equipe que também está encarregada de saber dessas informações. Então, hoje, como eu estou trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho que alocar as informações de forma certa para eu também não ficar doido da cabeça. Então, sempre vai ter alguém que vai chegar em mim e vai estar responsável por dizer, mudou tal coisa. Tal cliente agora quer de tal jeito o design dele, quer alguma coisa diferente. Então, eu, às vezes, não vou ser o primeiro contato direto com o cliente, com a informação em si, mas vai ter um mediador. Agora, quando eu preciso me manter atualizado em questões de empreendedorismo em si, eu faço networking externo, vou atrás das pessoas. Vou em reuniões de pessoas diferentes, ou em podcasts, ou em outros lugares que fazem com que eu saia um pouco do ambiente de conforto das informações que eu tenho ali e cheguem pessoas de lugares diferentes, de nichos diferentes, e elas me passam informações que às vezes eu já tinha, só que eu não havia parado para pensar do jeito que elas me explicam, sabe? Isso me faz manter atualizado, seja na questão tecnológica, questão informacional, até a questão de como lidar com as coisas. Porque às vezes você lida de um jeito, sempre lidou com as coisas de um jeito, e você vai chegar num empreendedor que está muito acima de ti e vai dizer, você está completamente errado e muda tudo. Que pode acontecer e você tem que estar acostumado com isso. Então, a partir disso, eu me mantenho atualizado, não uso tanto, assim, como eu trabalho com marketing, às vezes eu preciso estar no Instagram e tudo mais, mas evito assistir redes sociais, reels, essas coisas, como pessoa, assim, porque tanto pelo tempo que eu tenho, quanto como eu consegui uma pessoa para pegar as inspirações para mim e ficar, fica uns 10 minutinhos scrollando ali, pega alguns insights, algumas coisas que são interessantes para criar conteúdo para o cliente e tal, e a partir disso a pessoa anota tudo, eu só filtro, isso aqui é interessante, isso aqui não é interessante, porque às vezes acontece muito de, tá acontecendo alguma trend, alguma coisa assim, no quesito digital, e a pessoa vai lá e me manda, e eu fico assim, meu Deus, isso aqui é tão besta, cara, eu sou uma dancinha, sei lá, o cara com a mão no bolso aqui. Daí isso aí vai gerar pelo menos engajamento pro cliente? Vai, tem certeza? Tem. Passa então. Mas às vezes a pessoa tá tão centralizada numa bolha da internet que ela pensa que o que é engraçado pra ela, o que é interessante pra ela, vai ser interessante pro público-alvo. E eu tento treinar o pessoal lá na equipe a partir disso, porque eles estão relacionados diretamente com a rede social ao longo do dia. É claro que eles vão ver conteúdo e claro que eles têm preferências. Então, às vezes, se eu tenho um supermercado, uma cooperativa, uma indústria e um e-commerce, são nichos totalmente diferentes e uma pessoa só tem que saber o que vai ser interessante mandar para cada nicho, o que o público-alvo vai querer ver. Então, a partir disso, eu tenho que me organizar e pedir, tu me passa as informações que, como pessoa, você tem suas preferências, só que eu, como alguém que não utiliza tanto desses meios, eu vou conseguir ter uma noção um pouco mais abrangente. Vou conseguir ter um filtro melhor para te dizer se isso é bom ou não, aprovar e mandar para o cliente de fato. É aquela questão de conhecer o público-alvo, é uma das bases para fazer o marketing. Você não consegue fazer um anúncio se você não sabe quem é o tipo de pessoa que você quer que veja aquele anúncio. Entendi. E agora, uma dúvida, até para quem está assistindo de casa, é que muitas pessoas querem empreender, só que não sabem por onde começar. Então, qual que é a tua visão, ou como que você começaria a empreender do zero hoje? Hoje eu começaria a empreender do zero utilizando a internet, basicamente. Seja qualquer nicho. Instalação e tudo mais, porque a internet é o que vai fazer boa parte do teu conhecimento, onde às vezes eu tô com uma instalação elétrica, algo totalmente fora, mas você mantém um conteúdo ali e sempre que precisar tomando conteúdo para a pessoa. Só que o empreendedorismo em si, quando você precisa começar e não tem o conhecimento,
é uma fase de testes. Tem que fazer o famoso MVP, principalmente para produto, mas para serviços funciona também. Então, quando você inicia, primeiro, antes de começar a vender, faz uma pesquisa de mercado. Eu moro numa cidade grande, eu moro numa cidade pequena. Que demandas eu tenho aqui e que serviços eu consigo prestar para minha cidade? Não, eu quero prestar serviços para todo o Brasil. O que eu tenho que fazer para todo o Brasil me conhecer e qual a porcentagem de pessoas que querem comprar o que eu quero mesmo, o que eu quero vender, no caso. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui na questão de startups, da Auditech, da School Networking, a gente viu uma demanda latente e foi atrás dessa demanda e viu as melhores formas de corrigir as coisas que não estavam certas no começo e trazer o melhor produto possível para as pessoas, suprir essa demanda. Então não adianta você querer, eu vejo muito, eu quero abrir uma biblioteca que vai ter uma cafeteria, um lugarzinho para sentar e as pessoas vão ficar ali. E isso é muito interessante, mas onde está o dinheiro nisso? Então, quando um empreendedor quer abrir uma empresa por sonho, ele não vai conseguir manter aquele sonho, porque às vezes é muito latente dentro dele, só que se ele não tem o conhecimento de como aquilo vai gerar dinheiro de fato e como aquilo vai crescer, alavancar, a motivação que ele tem no início vai se desvanecendo aos poucos. Então, às vezes eu tenho um anseio muito forte dentro de mim, só que pela dificuldade que é empreender, é mais fácil eu trabalhar com alguém que já tocou o negócio, já tá grande, entendeu? Porque a pessoa não sabe como cuidar do financeiro, porque a pessoa não sabe como fazer o próprio marketing dela, como a pessoa não sabe como vai ganhar dinheiro, entendeu? Como vai ganhar dinheiro, basicamente, como vai alavancar. Porque às vezes a maioria dos meses, começa a ganhar dinheiro, mantém ali, tô ganhando 6 mil por mês, uma boa porcentagem ali, e mantém-se ali. Não quer alavancar. Às vezes a pessoa que acha que a alavancagem é essencial, tenta, mas permanece naquilo porque a dificuldade, as noites mal dormidas de manter funcionário e outras questões, até mesmo agora tem questão de que tu pode fazer contrato PJ e tudo mais, eu até já fiz e afins, mas ela não quer se dar esse trabalho. Então, às vezes a maioria até dos MEIs não se dão, digamos que ao luxo de tentar avançar por causa daquela zona de conforto, que é quase uma zona de conforto como se você fosse um funcionário de si mesmo, porque aquilo tá rodando, tu ganha a sua quantia todo mês e mantém-se naquilo durante anos e anos e não alavanca. Então, para o empreendedor que quer iniciar, eu aconselho sempre MVP e ver se vai vender. Se tu vê que não vai vender, ou reprograma ou muda de nicho. Porque se não tem uma demanda latente, não vai dar certo. E se tem uma demanda latente, só basta você crescer aos poucos, sem pressa, cada dia um pouquinho e trabalhando o resto dos conhecimentos de forma gradual. Entendi. Agora, mudando só um pouquinho de assunto, tu pode falar um pouquinho da Auditech pra gente? A empresa que você criou? Um pouquinho da Auditech, eu tava esperando. A Auditech, no momento, a gente está incubando na Unibab, como eu disse para vocês. Porém, quando a gente começou, não era bem aquilo que a gente planejava, porque pensamos em fazer um sistema de monitoramento para idosos onde vão ter câmeras nos lugares, nas casas e tudo mais, e aquilo vai ter um controle por meio de um aplicativo chamado Auditech. E esse aplicativo, você paga uma mensalidade mensal, e a partir disso você consegue ter um monitoramento do idoso na sua casa. Então, às vezes, eu sou uma pessoa de 40 anos, por exemplo, que a gente define o público-alvo. Tenho um pai de 60, 70, e esse meu pai, ele é acamado, anda de cadeira de rodas e tudo mais. Ele precisa de um monitoramento, vamos dizer que 100% do dia. E esse monitoramento seria feito por um aplicativo onde, ao invés de você pagar uma cuidadora, alguma coisa assim, esse aplicativo vai ter uma inteligência artificial que vai identificar alguns padrões no idoso, às vezes quando ele se levanta, quando tem um sensor de movimento, quando ele cai, quando há algum impacto na casa, sensor de ruído, e a partir disso, ele vai notificar o teu celular, e quando você estiver no trabalho, alguma coisa assim, você vai ter a noção de o que ele está fazendo, se acontecer alguma coisa, e ainda caso você não atender, ele vai ligar para o 90, vai fazer alguma ação para não ter ou o idoso não se prejudicar, no caso. E era isso, a base.
Sim. Daí a gente foi se estendendo para 1001 lugares. Aham. Porque inteligência artificial hoje a gente sabe que pode fazer inúmeras coisas, inúmeras. E a gente pensou também em desenvolver uma telinha para idoso, Uhum. e essa telinha, ele vai ter uma notificação, tipo um apito assim, pi, 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 que vai começar a apitar sempre que ele precisar tomar um remédio, por exemplo, alguma Sim. coisa que ele precise cumprir diariamente. A partir disso, ele vai abrir a câmera do celular automaticamente a partir do aplicativo, colocar o remédio na boca, tomar o remédio, e o aplicativo vai identificar que ele tomou o remédio. Uhum. E se ele não tomar o remédio, aquele aplicativo vai ficar pi, 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 até ele ficar doido. Só se ele for surdo, que ele não vai se incomodar. De resto, vai acabar com o dia dele. Uhum. Com um soninho de beleza, acabou-se. E entre uma dessas funcionalidades, a gente também pensou em fazer um desenvolvimento de IoT um pouco mais abrangente e fazer um diferencial que, a partir da concorrência que a gente analisou, pensamos, temos Home Assistant, que é outro aplicativo parecido, de graça, e a gente quer vender. O que a gente faz para vender? A gente precisa de um a mais. Uhum. Então, em uma parceria que a gente busca com a Intelbras, que a gente está buscando, a gente vai entregar na casa da pessoa e fazer a instalação de forma terceirizada, porém adquirida pelo aplicativo, de todos os gadgets que são as câmeras, os alarmes, o portão eletrônico, lâmpadas, tudo que for conectável por Bluetooth no celular e no aplicativo. A partir disso, a pessoa vai comprar um plano de R$70, onde R$20 seriam do gadget, que ele vai pagar em parcelamento, dividido em 20 vezes, fazer um parcelamento maior, com base nessa parceria. E, nesse caso, ele pagaria ao longo do tempo, e se ele cortou o plano com a Auditec, daí ele vai ter que pagar esse gadget à vista. Então, é uma forma de possibilitar que seja vendido o gadget, que já tem essa parceria integrada, entregar o produto já direto na casa do cliente e mostrar a instalação, fazer a instalação para ele, ou ele mesmo que faz, dependendo do grau de dificuldade. E assim, não ter aquela limitação de, eu tenho, sei lá, uma câmera em casa e eu só quero conectar com a câmera, mas o aplicativo ele precisa de pagamento para eu conectar com 3 dispositivos, e 3 dispositivos eu não tenho, só tenho um. Uhum. A gente já vai e entrega o dispositivo na casa da pessoa. É uma parte interessante porque a maioria das casas hoje em dia não tem um gadget que tem funcionamento por Bluetooth. E quando tem, sei lá, 50, assim, 50 não, é exagerado tanto, mas tem ali uns 10, tem Alexa, tem outras coisas que a gente pode integrar também. E assim a gente pode, além de levar IoT para as casas das pessoas, possibilitar a nossa visão maior, que é cuidar do idoso em qualquer lugar que ele esteja dentro da sua casa. Isso é muito bom, né? Porque pro idoso vir escorregar no banheiro, na escada, é 2 toques. É muito perigoso. Porque qualquer batidinha ali pode dar ruim, pode ser coisa pro hospital. Então, com o Auditec, as taxas de acidente já vão cair muito. Então, parabéns pela empresa. E como é que foi o começo da criação dela? Como é que foi com o teu grupo? Vocês pivotaram? Como é que foi o MVP? Só explicando aqui pro pessoal, que eu acho que a gente não explicou de começo, a Auditec, assim como a School Network, surgiu no evento da Startup Weekend, que lá que surge várias startups. Foi o caso da Auditec, inclusive aí foi até a ganhadora do evento, e foi onde a gente surgiu também, a School Network. Então, pode continuar, só para dar aquela... Só para dar um contexto. Dar o contexto ali. Importante também que a gente... Olha, essa parte eu posso cortar. Tá tudo gravando ali. Tá, vamos voltar. Tá, querem que eu continue com o Auditec? Isso. Tá, sobre o início. O Rodrigo, que ele é da área de tecnologia, ele é especializado em LGBT, questão da segurança da informação, ele sempre teve um anseio com essa ideia, sempre teve algo inculcado na mente, e ele queria dar uma ideia diferente lá na hora, porém, de último momento, ele resolveu dar aquela ideia ali na frente do pessoal, como pitch inicial,
E na hora que ele falou, me interessei muito, muito. E o pessoal que estava do meu lado, assim, que eu nem conhecia, também já se interessou, porque eu tenho uma avó onde todo dia eu durmo com ela, assim, no quarto ao lado. Tanto que anteontem ela teve uma queda, e se eu não tivesse lá, ela teria ficado ali, no chão. Porque ela não conseguia se levantar. E ela tem esse problema, que às vezes ela tem quedas, ela tem problemas, assim, de tontura, e não pode alguém ficar longe dela. Então sempre tem que estar alguma coisa ali vendo, nem que seja uma câmera, nem que seja um monitoramento que nem esse. Então eu achei excelente. No início, a ideia era fazer algo mais simples, como eu mencionei. A gente não pivotou a ideia, mas a gente desenvolveu de uma forma a trazer um diferencial a mais, que a única mudança essencial que foi até, eu acho que um dos fatores que fez a gente conseguir vencer o Startup Weekend foi essa integração com uma parceria com a Intelbras, com uma parceria com as fabricantes. Sim. Porque isso não existe, é o nosso diferencial de mercado. Agora, não tínhamos noção também da quantidade de público-alvo que estava no nosso perto. Porque, claro, pessoas idosas vão crescendo cada vez mais, então ao longo do tempo esse público vai abrangendo e crescendo um pouco mais, porque no Brasil, não lembro da estatística, mas se eu não me engano, até em 2050 vão ser 60% idosos, alguma coisa assim. A maior parte vai ser idoso. Inclusive, Sim. eu fui em uns eventos nos últimos dias, que é um ponto que eles trazem sempre. A parte ali da área de empresas que trabalham com serviço para a terceira idade é um negócio que dá para crescer bastante, já está crescendo. Sim, que a população ela está envelhecendo, né? Isso não é só no Brasil, no mundo todo. As pessoas cada vez estão querendo ter menos filhos. Deve também a urbanização que as pessoas vêm para a cidade. Sim, daí o que vai acontecer? O pessoal vai demorar mais para se aposentar, se é que vai se aposentar, vão precisar trabalhar mais por mais tempo, então às vezes vai chegar nos finalmente, onde o senhor de idade, a senhorinha de idade, vai estar não é uma idade avançada, vamos dizer assim, com alguns problemas que vão surgindo ao longo do tempo, e o filho que já deveria estar ali nos finalmente também, trabalhando já para se aposentar, não vai ter essa oportunidade, não vai conseguir ficar com a pessoa, e logo vai surgir uma demanda a mais, onde vão precisar desse sistema para monitorar, às vezes uma pessoa que já tem 60 anos e a 60, 70 e a avó ou a mãe tem 90, 90 e poucos, porque também a expectativa de vida vai aumentar ao longo dos anos, eles vão precisar fazer esse monitoramento e vai gerar uma demanda latente ao longo do tempo, vai ser exponencial. Então, por enquanto, a gente tem uma demanda que já é grande, o que me surpreendeu, porque a gente pensava que, não, vamos pensar em algo para o futuro, para daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, só que no momento, até quando a gente foi fazer entrevistas na rua e tudo mais, percebemos que muitas pessoas, seja pessoas de 20, 25, até 60 anos, têm interesse no nosso produto, porque é um produto que abrange até futuramente tanto idosos quanto crianças, quanto pessoas que são acamadas por motivos adversos, que não necessariamente provêm da idade, entre outros fatores que impossibilitam de elas estarem com uma pessoa monitorando ela ao longo do tempo. E isso vai ser substituído prontamente por nosso serviço, que são as máquinas e o sistema. Entendi. Próximo? Eu falo. Agora, voltando naquela questão do empreendedorismo, já citou algumas ali na parte do fracasso, que a gente queria saber. Eu imagino que você cite bastante no livro, mas questão de habilidades que o empreendedor deve ter. Aquela questão, a pessoa não sabe, não sei se eu estou preparado para empreender, não sei, o que você acha que ali é uma habilidade que ele precisa ter? Muitas, todas. Principalmente no começo ali, tem que ser tudo. Sim, como eu já citei a questão organizacional, também não vou me estender muito aqui, mas a parte ética, a parte de liderança, que é assim, desde que a pessoa começa uma empresa, mesmo estando sozinha, ela tem que ser um líder. Vamos dizer que um líder de si mesmo, sem ser aquele papo de coach, porque tu tem que saber se controlar nas situações adversas, tem que saber que eu quero fazer alguma coisa e eu não tenho horário fechado, não tenho, às vezes, um compromisso direto onde eu tenho que bater ponto, mas se eu ficar aqueles 5 minutinhos a mais na cama, se eu ficar
aquele tempo a mais postergando, isso vai me dar um resultado ruim na frente. Então, a disciplina e a liderança são coisas essenciais. Saber se liderar e liderar os outros, também para, na hora que eu vou fazer uma reunião, alguma coisa assim, eu saber mostrar para a pessoa porque tal assunto, tal serviço é importante, mostrar para ela o que ela tem que fazer para conseguir tais assuntos, além de como a própria responsabilidade pessoal está linkada com a parte de procrastinação. Sim. Porque uma pessoa que procrastina, ela pode ter a maior vontade do mundo de empreender, mas se ela não empreender da forma disciplinada, assim, aquela procrastinação diária, aquilo não vai para frente nunca. Sim. Porque o problema não é começar a empreender. O problema é alavancar e não ficar estagnado. Porque tem pessoas que ficam estagnadas por anos e mais anos somente pelo conforto. Somente por ter parado em um tanto onde ela está ganhando o suficiente para se manter, mas não para conseguir alavancar o negócio de fato. Elas não saem da zona de conforto, né? Não é, não... Isso, assim, é que eu sou uma pessoa muito de pegar workaholic, digamos assim, de pegar uma garrafa de café e vamos dar ali, entendeu? Comece o dia. Agora, tem outras pessoas que também não são assim e elas querem empreender somente para ter aquela, digamos que, liberdade de tempo individual. Eu não vejo problema nisso, mas para a pessoa que quer alavancar mesmo de verdade, a responsabilidade pessoal, a liderança, a coragem de arriscar um pouco, são coisas essenciais para quem está começando. E também, uma coisa que eu não tinha no começo, é difícil admitir, mas admitir erros. Erros, assim, serão vários e se você não admitir nenhum deles, não vai para frente. Então, eu no começo pensava, não, eu sei disso aqui, não quero saber de networking, de outras pessoas falando de mim e tudo mais. Porém, na hora que eu comecei a me situar e me ver como uma pessoa que estava causando problemas para mim mesmo, como se eu fosse o meu maior problema, eu comecei a pensar, talvez eu esteja mais errado do que eu pareça. Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito ruim em dar conselho para os outros. Na terceira pessoa é fácil, eu te vejo aqui e vejo, você pode fazer isso de melhor, você pode fazer aquilo, tudo mais. Porém, nem mesmo se eu olhar no espelho, eu vou ter essa habilidade de dar esses conselhos para mim mesmo. Porque meus conhecimentos são limitados a mim. Então, somente uma pessoa de fora para ver isso e dizer, você tá errado. E muito do começo que se inicia uma empresa, muitas pessoas iniciam como eu também comecei com sociedade, com amigos e tudo mais. A gente pensa assim, não, se eu fizer algo de errado, meu amigo vai dizer alguma coisa. Só que amigos não dizem, só pessoas de fora. A gente se mantém num círculo que ele fica muito centrado às pessoas que têm um conhecimento mais de amizade com a gente, e esse círculo, ele impede que a gente evolua porque eles não vão ter coragem de dizer a verdade pra gente. Então, muitas das vezes, a maioria delas, empresas de amizade quebram assim, porque vai chegar num limite onde você está fazendo coisas que a outra pessoa não gosta, outra pessoa está fazendo coisas que você não gosta, ou que são coisas que não agregam para a gestão. Isso vai acabar quebrando a empresa, fazendo vocês se brigarem, se desencilharem, e isso vai gerar problemas futuros onde você não vai querer empreender de novo, porque vai pensar que é tudo assim, entendeu? Sim. Então, iniciando sozinho ou acompanhado com sociedade, com amigos, etc. Sempre procurar pessoas de fora e admitir os erros que ela aponta para vocês. Então, não adianta eu também continuar mantendo a minha gestão da mesma forma toda a vida, enquanto na hora que alguém sugere algo melhor, eu fique estagnado e descarte toda a operação que ela sugeriu que eu faça. Então, eu acho que essas são as habilidades básicas, entendeu? Porque a partir do momento que tu vai avançando, tu tem que ter uma responsabilidade muito maior do que tu tem no começo. Então, tudo que você precisa começar não pode parar nunca no seu desenvolvimento. No começo você vai ter a responsabilidade de gerir uma coisinha, gerir outra, até como eu citei antes, que mais pra frente tu vai ter que resolver todos os pepinos e vai ter uma hora que aquilo vai te desgastar de uma forma que, se você não estiver preparado emocionalmente, vai dar problema. Isso.
E sobre admitir o próprio erro, eu acredito que isso é uma coisa de humildade mesmo, né? A gente conseguir olhar para dentro de nós, porque apontar o dedo pro outro é muito fácil. Só que apontar pra gente já é pouca gente consegue. Então, esse ato de humildade é também como se fosse para cortar o nosso próprio ego, entendeu? Sim. E sobre essas habilidades que tu falou, tu acha que tem alguma que é a mais importante ou que tu quer dar um ênfase? Olha, eu sou muito fã da organização, mas além da questão de responsabilidade que eu falei, eu até queria citar uma coisa importante sobre essa parte, que não sei se vocês já leram o livro Hábitos Atômicos, e Esse lá tá na lista, é um dos Na lista. próximos. na lista Eu já li coloca na frente, porque Não, era o próximo. eu Próximo já li O Poder do Hábito. Esse aí, tu já leu esse aí? já também. Bom, no Hábitos Atômicos ele cita uma equipe francesa, se não me engano, inglesa, que ia correr o Tour de France, que é uma competição de ciclismo, e eles sempre ficavam ali nas últimas posições, porque tinha inúmeros problemas que o técnico não via na hora de fazer todo o preparamento da equipe. Então eles colocaram um técnico novo que ele criou um método de hábitos atômicos, digamos assim, de questões primordiais que eles deviam resolver para fazer com que a equipe inglesa se levasse a um nível mais competitivo. Então, ao invés de fazer mudanças drásticas, eles foram mudando pequenas coisinhas. Foram mudando, assim, ângulo do pedal, ângulo do banco da bicicleta, ajuste do capacete. Começaram a passar alguns cremes, algumas coisas que impediam tanto que o vento batesse, assim, de forma densa na cara dos ciclistas. Alguns ajustes na bicicleta que tiravam alguma parte do peso dela, deixavam ela mais aerodinâmica. Começaram alguns treinos de pilates, alguns treinos de alongamento com os próprios ciclistas para treinar eles de formas mais adversas, além do próprio ciclismo em si. E foram fazendo pequenos hábitos e mudanças na vida deles, dos próprios atletas e no equipamento que eles tinham, para ao longo dos anos ir mudando a condição que eles estavam. O primeiro ano não mudou nada, o segundo ano não mudou nada, o terceiro ano eles começaram a ter um pequeno resultado. Ficaram um pouquinho melhor. E foram refazendo ajustes e pensando, não, isso aqui a gente mudou, mas estava errado, muda de novo. Ao longo de 10, 12 anos de ciclismo, eles foram das últimas posições até começar a ganhar o Tour de France e nunca mais parar. Ganhar 1 ano, 2 anos, 3 anos e nunca mais parar até que eles conseguissem melhorar o máximo possível e atingir o grau máximo. Para um empreendedor, uma técnica começa muito recomendada, muito importante, porque pensa uma pessoa que acorda num dia dizendo, vou mudar, eu vou fazer tudo para acontecer tudo certo. Chega no final da noite, já tomou 3 bilitas, já foi dormir tarde, já acordou no outro dia com sono. Então, não é tão pela questão da disciplina em si, mas sim pelo afobamento, que principalmente nós jovens temos. A gente vai com tudo quando a gente pensa em um negócio que pode dar certo, porque a gente está louco para fazer as coisas crescerem de forma rápida, eficiente, e às vezes o que você não fez em um mês, se você fizesse devagarinho ao longo de 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos, traria um resultado muito maior a longo prazo. Então, um empreendedor que quer crescer de verdade, ele precisa pensar a longo prazo e mudando pequenos hábitos na vida dele. Seja colocando 2 post-its a mais na parede, seja bebendo 1 copo a mais de água, seja fazendo um cumprimento a mais, sorrindo a mais para as pessoas. Ao longo dos anos que você vai mudando as coisinhas que você achava irrelevante, porque a gente acha irrelevante, porque a gente tem um jeito. A gente olha para as pessoas de um jeito, a gente sorri de um jeito. E a partir do momento que questionamos a forma como a gente age e como a gente pode tratar as pessoas melhor, gerir melhor, mudar pequenas coisas, seja dentro da empresa, seja fora dela, como pessoa em si, o que vai refletir também dentro da empresa, isso vai gerar um resultado a longo prazo que a gente nem vai perceber. E no final a gente vai achar, não, a gente conseguiu porque a gente se dedicou. Mas ao longo do tempo são pequenas coisas que vão fazer vocês crescerem de verdade. É aquela questão, né? A mudança, ela tá nos pequenos passos. A gente não vai mudar nossos hábitos tudo de uma vez só, de um dia para o outro. Não, ela tá em pequenos passos, realmente, como tu falou. É um degrauzinho de cada vez, muda uma coisinha lá, outra lá, e aos poucos, no final de 1, 2 anos, ou de um tempo maior, que lá causa uma grande mudança.
A gente tem uma pergunta aqui, mas levando em consideração, a pergunta seria: você daria algum conselho para o seu eu mais jovem? Só que eu tenho uma questão que eu também gostaria que tu respondesse. Tem você lá, teve sua vida, mas tem bastante jovens ali, podem ser que eles sejam mais velhos ou mais novos que você. Teria um conselho que tu daria para você mais jovem e para as outras pessoas também mais jovens, talvez alguém que esteja mais velho que você, está com 18 ali, a gente está com a mesma idade, alguém está ali com 19 ou com 20, que pode, era uma coisa que eu pensava bastante, nossa, eu tô atrasado, mas não tá atrasado, tá no seu tempo ali, você teve a tua vida, tá seguindo o teu caminho. Tu daria algum conselho para essas pessoas? Quando pensamos que tô atrasado, isso faz a gente trabalhar de forma caótica e não de forma inteligente. Às vezes a gente troca a parte de pensamento estratégico, de trabalhar com uma melhor performance, ao trabalhar por noites, virando noites, o que muitos são acostumados a fazer, principalmente no início de empresas. Então, um conselho que eu com certeza daria para o meu eu passado foi de virar menos noites, de às vezes não trabalhar tanto nos horários que não te trariam tanta performance, das formas que não te trariam tanta performance. Porque uma hora, um dia, seja o que for, se você for trabalhar com uma garrafa de café, uma noite, um sonho, e uns energéticos, em um trabalho atrasado aquilo vai dar resultado. Você vai fazer mais rápido e com mais força de vontade. Porém, a partir do momento que você deixa isso ultrapassar o limite das exceções e se torna algo que você frequenta ao longo dos anos, frequentar as noites ali trabalhando, trocar a noite pelo dia, trocar o energético pela água, trocar a comida boa pelo fast food. Ao longo dos anos isso vai... E não são anos, 10 anos não. Eu, de 2 anos atrás pra cá, por causa do sedentarismo, que eu era atleta e depois comecei a ficar sedentário, por causa desses hábitos que eu cultivei de trabalhar muito por noites assim, e acabou ferrando meu ciclo do sono, acabou me dando problemas intestinais, me dando alguns problemas de pele, inúmeros, que no longo prazo vão te dar zero performance, vão te trazer muito problema. Então, compensa mais você ter menos demanda, menos pressa, menos anseio hoje, menos sangue no olho hoje, para pensar no amanhã e de fato organizar a sua vida a longo prazo, como eu mencionei. Porque quando a gente está naquela correria, como se o mundo fosse acabar daqui a um mês, a gente trabalha com muita vontade, essa vontade vai se esvaziando ao longo do tempo, até chegar no momento onde você diz, não dá mais de eu conseguir manter esse padrão. Não dá mais de eu dormir 4 horas por noite, não dá mais de eu beber as coisas que eu bebo, e eu preciso manter uma vida estável e saudável. Então é assim, cuidar do corpo para cuidar do resto. Cuidar do corpo, o corpo vai refletir na mente e o resto vai se concretizar do jeito que a gente quer. O conselho maior é esse, porque eu não sei se eu estaria em resultado diferente, maior ou menor, se eu por acaso não tivesse virado tantas noites quanto eu virei. Porém, eu com certeza estaria mais saudável, menos calvo, mas bem emocionalmente do que eu estou hoje, porque problemas assim como ansiedade e depressão todos se desenvolvem dessa forma. Se tu não tem uma mente blindada, aquilo não vai dar certo pra ti. Então, acho que é esse o mais importante das dicas que eu daria. E para quem tem 20, 30, 40 anos, não importa a idade. Não tem idade para começar e não tem idade para terminar. Empreendedorismo é algo que não nasce com você, você cultiva ao longo do tempo. Eu penso assim, porque quando a pessoa acha que, não, nasceu para ser empreendedor, nasceu para fazer negócio, ela se limita a pensar que se ele nasceu de um jeito, eu nasci de outro. Então, às vezes, eu não tenho essa capacidade que o outro tem. Só que tudo é cultivo, é plantio e cultivo. A pessoa vai se informando, se inteirando ao longo do tempo e percebendo que, às vezes, aquilo pode ser o caminho dela, pode ser a carreira dela, e como diversas pessoas, Napoleão Hill, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, começou com 40 e alguns anos, foi atrás de inúmeras pessoas para entrevistar elas,
empresários da época de 1800 e lá vai bolinhas, até que ele chegou num patamar de conhecimento que trouxe ele a ser um empresário de muito sucesso e provavelmente um dos maiores autores sobre questão financeira e empreendedorismo de hoje em dia. Livros que ele escreveu 100 anos atrás estão disponíveis hoje e são famosíssimos, vendem milhões de cópias por ano. Então, às vezes, o que você faz hoje pode te prejudicar amanhã se você não tiver noção do plano que você quer para o futuro. Então, não adianta planejar seu mês, não adianta planejar seu ano. Planeje sua vida e pense no que você quer para o futuro. Você quer estar com seus filhos e, às vezes, estar com algum problema aos 50 anos de idade, algum problema de saúde, algum problema financeiro, você pensa bem, porque qualquer decisão que você tomar hoje, no seu futuro, vai acarretar em alguma consequência. Tudo acarreta em alguma consequência, independente da idade que você tem que pensar no hoje e no amanhã. Um negócio interessante, a história que tu contou aí do Napoleão Hill me fez lembrar não vou me lembrar o nome agora, mas foi o fundador do KFC, a rede de fast food. Foi um negócio muito interessante quando eu descobri que ele começou a vender as franquias do KFC, ele já tinha mais de 60 anos. E hoje é gigante o negócio. Ninguém não tem idade, né? Como tu falou, Não tem idade. não tem idade para começar e não tem idade para terminar. E sobre o sono, cara, isso é muito importante. Não, desculpa. É uma coisa muito importante e muita gente não dá a devida importância. Porque uma noite ruim de sono, ela reflete em todas as áreas da sua vida. Desde a social, a sua comunicação, a sua produtividade. Porque assim, eu acredito também que cada pessoa tem o seu horário. Então assim, Luiz, eu sou mais produtivo de manhã. Já identifiquei isso, do que à noite. Entendeu? Então eu opto por fazer as coisas mais importantes de manhã. Já não, outra pessoa, alguém pode estar assistindo aí em casa, seu horário pode ser de noite e tá tudo bem. E eu acho que é isso mesmo. Vou fazer a próxima pergunta. Qual é o teu principal trabalho agora? O principal projeto, empresa, hoje é a Futura Company, que é, vamos dizer, que é a base de tudo que eu faço. Porque o marketing digital, ele precisa em todas as minhas empresas. Então, além de ter os novos clientes, ele também cuida do marketing de outros projetos que eu tenho. Como um que eu acabei de iniciar faz alguns meses, que é o Projeto no Seu Auge. É como se fosse uma escola para colocar alguns e-books, seja de produção minha ou de outros autores, sobre desenvolvimento pessoal, sobre questões emocionais. E é uma página do Instagram no momento, a gente está criando uma comunidade que vai gerar todo um aparato de cursos, de mentorias para poder desenvolver pessoas para se tornarem líderes e também incentivar um pouco a leitura no Brasil, que é o objetivo principal. Além disso, a Futura, ela, como eu tenho ela há mais tempo, claro que ela vai ser meu ambiente principal, mas ela também é o meu, vamos dizer, meu sonho. Então, desde que eu iniciei, eu sempre quis ter o que eu tenho hoje, que é uma agência de marketing que está rodando, tocando. Então, a maioria do pessoal ainda trabalha home office e eu quero ainda abrir um lugar físico, se Deus quiser, aqui em Tubarão, para todo mundo trabalhar. Eu tenho aquele sonho de ter aquela gentarada assim, nas cadeirinhas, aqui no cafezinho, só trabalhando, porque eu tenho uma experiência muito diária com os meus clientes, por estar sempre indo nas empresas, vendo o que eles precisam, às vezes gravando. Eu gosto de ficar no ambiente externo também para conversar com o pessoal, para fazer a captura e mandar para os editores. Então, eu vejo algumas coisas que tanto eu gostaria de ter na minha empresa quanto eu não gostaria. Algumas formas de gestão que eu vi, isso aqui é muito legal, eu quero levar lá para onde o pessoal trabalha, e outras coisas que eu penso, não, isso aqui eu nunca mais quero que alguém passe por isso, se não for no cliente tal. Então, claro, são empresas e empresas, né? Mas a partir da gestão que eu vejo em outros lugares, não importa o nicho, eu consigo ter uma noção de como eu quero trazer isso para cá, para a Futura, e me dá uma ânsia de crescer isso cada vez mais, de tornar uma agência cada vez maior e mostrar de verdade como o marketing consegue influenciar na vida das pessoas e trazer um pouco mais de resultado do que traz hoje. Porque, assim, muitas pessoas, focando mais no nicho do marketing mesmo, eles iniciam na carreira,
só que não querem saber de como isso vai vender para o cliente, como o cliente tá, como o cliente se sente em relação ao teu negócio. Eles querem saber de tu fazer o pagamento no final do mês e tu vai lá e gera as visualizações para ele. Muitas agências grandes, assim, tipo, não daqui da região, mas eu já vi questões de agência com mais de 2.000 clientes que o planejamento delas são, eu vou fazer o tráfego pago aqui para ti, vou fazer inúmeros serviços, no final de mês eu te apresento um PowerPoint, um planejamento que vai mostrar, tu teve tantas visualizações, tantos likes, tantas curtidas, e vendas, eu não quero saber. Então, é o mais importante. Vendas é como se não fosse o problema deles. E isso que é uma das questões que eu quero resolver. Porque hoje a gente trabalha com poucas empresas, trabalha com 20 e poucas empresas, porém as empresas têm total prioridade e cuidado quando se trata no quesito marketing. Então, se às vezes, eu tô 11 horas da noite, preciso de alguma coisa, de alguma postagem extra, algum aviso, a gente vai, atende, a pessoa me liga e eu tô sempre à disposição. O que eu não consigo fazer nas outras empresas, por isso que eu deixo as pessoas cuidando no meu lugar. Então, digamos que eu sou sócio fundador, mas eu não cuido de verdade. Eu fico ali no saque, digamos assim, né? Precisando, eu tô aqui só. Agora, na Futura é isso. Eu preciso estar sempre atento e ali ligado, como se fosse uma associação veicular, que precisa estar ali 24/7. Porque mesmo o marketing sendo algo planejado, os clientes que já passaram por inúmeras agências, eles têm um problema que é a falta de atenção com o próprio cliente em si. Então eu quero suprir isso e mostrar para o pessoal que às vezes a visão da agência que eles têm está um pouco feia no momento, está um pouco medíocre, e a gente pode fazer melhor e trazer um pouco mais de resultado para qualquer empresa de qualquer nicho, que eu também penso como pessoa e como estrategista digital, que toda empresa pode entrar na internet, pode ter um resultado de verdade. Isso é algo comum quando você começa a entrar nesse mundo do marketing digital. Você vê que tem muita gente reclamando de agência. Tem pessoas que até falam, não quero contratar agência de jeito nenhum, porque realmente tem uma quantidade desproporcional de agências que simplesmente não estão ali focadas no cliente, que deveria ser o ponto mais importante. Você está fazendo marketing, o marketing é para ajudar aquela empresa a crescer, você tem que dar o foco ali, mas muitas não fazem. Um tempo atrás, a agência servia para tu não pagar um CLT de marketing. Tinha muitas pessoas que, eu vou contratar uma agência porque ela custa metade do preço de um funcionário e eu não vou precisar pagar 13º, férias, tá sempre ali, vou sempre poder lidar com a pessoa. Hoje em dia, se tornou um quesito premium. Hoje, para tu ter uma agência, às vezes assim, tem as mais simplórias, mas a básica, média, tu vai pagar em média 1.000, 1.200 um plano de marketing. Então, e a média mais avançada é ali em torno dos 3.000 para ter um plano completo de marketing. E quando a gente disponibiliza pessoas que estão especializadas nisso e o cliente bota fé nisso, que ele está pensando, não, eles vão gerar resultado de verdade para a empresa, ele pensa que a produção que vamos fazer vai ser maior do que um funcionário, ou até o pagamento que tu podia fazer para 2 funcionários que poderiam estar ali em tempo integral filmando e editando ao longo do dia dentro da minha empresa. Então, vamos dizer que é algo arriscado para o empreendedor. E a maioria dos empreendedores que a gente atende hoje são pessoas que já têm essa noção maior e são empresas maiores. Então, às vezes o pequeno empreendedor que quer contratar uma agência de marketing, hoje em dia não vai conseguir ter um resultado bom. Porque se a empresa de marketing hoje está cobrando pouco é porque tem algum problema, tem algo de errado, sinceramente. Porque às vezes a pessoa que sabe o valor do que ela está oferecendo, ela já vai cobrar um tanto maior, porque mostra que ela não está desesperada e mostra também que ela vai conseguir gerar pelo menos aquilo, tipo, R$1.000, de 1.000 para cima na tua empresa. Tem casos e casos, claro que a gente explicar. Tu vai fazer um plano semestral comigo, tu vai conseguir gerar resultado a partir do quarto mês. É um dos casos, mas daí o resultado é alavancável, é questão de lançamento e tudo mais. Porém, hoje em dia, o pessoal tá ficando muito amador, tá pensando que é só abrir o negócio e
tocar, Uhum. sabe? Ao invés de chegar e mostrar para o cliente de fato, não, a gente vai fazer um negócio dar resultado de verdade, vai ter um acompanhamento, vai ter algo que hoje em dia se tornou premium e antes era básico. Então o nosso básico é o básico, a gente, não importa quanto você pagar pra gente, a gente vai fazer o acompanhamento de forma, assim, interina, no qual a gente sempre vai te mostrar que o que você está investindo está te dando retorno, que nem uma associação financeira, um banco. Se tu bota lá, sai tanto. E hoje a questão tá virando muito mais humanizada do que matemática. Eu gosto muito de voltar para a questão dos números, porque no final é isso. No final, o marketing é venda, e se o marketing não vende, não é marketing. Então, é basicamente isso que a gente precisa lidar hoje em dia. E o diferencial da Futura para as outras agências seria essa atenção que vocês dão? Sim, além da questão de ser uma agência 360, onde a gente atende em todos os parâmetros e tudo que a gente não consegue suplantar, a gente terceiriza. Então, às vezes eu tenho um cliente em São Paulo e eu não consigo fazer a captação. Eu não quero que o meu cliente vá lá e grave, porque eu quero gravar do meu jeito, eu sou muito assim. Então, eu procuro alguma empresa de São Paulo por aí, faço a terceirização, contrato alguém que tenha um equipamento avançado, interessante, coloco a pessoa para fazer uma gravação ali, mando os roteiros e tudo mais, e faço do jeito que eu quero. Porque se eu deixar as coisas com pontas soltas e não gerar o resultado que eu quero, não vai ter a fidelização do cliente. O cliente não vai se sentir feliz, basicamente. Além disso, a questão de resultado é uma questão muito específica. Então, se eu chegar na empresa e ver que o atendimento, o endomarketing que a gente diz, que é a parte interna do marketing, como a gestora lida com os funcionários, o gestor lida com os colaboradores, não tá legal, eu não vou querer me associar a essa empresa. Então, antes eu dou uma passadinha para conhecer, vejo como é que é o ambiente interno, porque não adianta eu fazer a melhor propaganda do mundo, o que já aconteceu, fazer a melhor propaganda do mundo para a empresa X, a pessoa encantada chega lá, aí eu quero comprar tal coisa, o atendimento, assim, esdrúxulo, a pessoa atende que nem a cara, assim, e daí a pessoa faz a empresa ficar com um nome ruim, faz a agência que cuida dela ficar com um nome ruim, e no final nada gera resultado e só gera negatividade para ambas as empresas. Sim. E com a Futura, você espera causar algum impacto no mundo, na sociedade com ela? Olha, com a Futura, basicamente é a questão de trazer um marketing melhor para as pessoas e divulgar de forma mais avançada, melhor, dando resultado. Sim. Porém, questão de mudança de mundo, assim, vamos mudar o mundo, eu tenho muito apego por esse No Seu Auge, que é a plataforma que a gente está criando. Porque ela é uma produtora também de vídeos, seja motivacionais, seja de aulas, uma questão que ensina a lidar com a emoção de uma forma melhor, me ensina a ser uma pessoa que, às vezes, você está num ambiente ruim e você passa para um ambiente bom através dos vídeos que a gente produz. E a partir disso, são vídeos bem bobinhos, mas a gente vai, funil, vai alavancando para trazer cada vez mais gente. Só que isso impacta de uma forma que o Instagram que a gente tem lá recebe cerca de 10 a 20 mensagens de seguidores todos os dias. E digamos que uns 20 a 30% são falando de pessoas que estavam por situações ruins, estavam com problemas, estavam com dificuldades na vida, às vezes pessoas que queriam tirar a própria vida e não tiraram porque uma simplicidade como um vídeo que apareceu no scroll dela fez ela mudar um pouquinho de ideia. Ela entrou no perfil, viu algumas das coisas que a gente oferecia, pegou alguns dos nossos e-books gratuitos, leu, como já aconteceu algumas vezes, e acabou por se motivando. Assim, a gente não quer ser uma cura para depressão, para ansiedade, mas a gente quer mostrar que há a possibilidade da pessoa ser mais que isso e a possibilidade dela pedir ajuda e de ela conseguir sair daquela situação. Porque já aconteceu de amigos, conhecidos terem esse problema de passar por momentos ruins, né? E eu não sabia como ajudar, sabe? A partir do momento que eu consegui transformar a internet como um ambiente de
ajuda para essas pessoas, eu vi que aquilo é um dos motivos que eu quero, vamos dizer, que acordar cada dia. Para pensar que não, se eu deixar de fazer as coisas que eu faço, talvez uma pessoa tome uma decisão ruim, tome uma decisão que não cabe a ela por causa de doença, por causa de depressão, e eu posso ter a chance de impedir ou influenciar essa pessoa a ter mais um dia de vida, sabe? Então, isso é uma das minhas motivações diárias e que me faz me dedicar tanto no dia a dia. Perfeito. Perfeito. Agora já indo ali, se encaminhando para o final, a gente queria saber, tu já citou algumas durante a nossa conversa aqui, recomendações de livro, filme, séries, o que você achar importante que não seja Reels ali, que a pessoa possa consumir ao invés de ver Reels. Anota. Vamos lá. Que um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida é Antifrágil. Eu já ouvi falar. Já ouviram falar? Sim. Vale cada página das 500, que tem quase 600. É um livro explicando o conceito de antifragilidade pela pessoa que criou o conceito. Antifragilidade, basicamente, é que nem a que mora, não sei, esqueci o nome daquela que corta uma cabeça e nasce duas, sabe? É Hidra. Hidra, isso. É que nem a Hidra. Quando a pessoa entra em algum problema, ela sai 2 vezes mais forte. É basicamente a tese do conceito. E são 600 páginas para explicar como esse conceito funciona e como aplicar ele na sua vida. Se fosse para resumir para vocês, eu diria que é pela questão de... Não seria mentalidade, mas pelas coisas que você tem consigo mesmo, sabe? Não tem como eu resumir 600 páginas, mas é como se os princípios que você tivesse na sua vida seriam com base na antifragilidade, onde sempre como uma lei que você tem para consigo mesmo, que quando tal coisa me atingir, eu sou obrigado a voltar 2 vezes mais forte. Entendi. Daí o livro em si explica como você fazer essas técnicas. E outro livro interessante, vai de lista aqui de financeira. Pense em Riqueza, do Napoleão Hill. Para ensinar sobre mentalidade, é o melhor que eu vi até hoje. Tem muitas pessoas que acham que é muito charlatanismo porque não entendem que a técnica do livro é para ser algo mais, digamos que, não religioso, mas que envolve fé. Sem entrar nesse quesito de Deus e tudo mais, mas sim de, você programar sua mente de uma forma tão forte, tão interessante, que você vê vidrado no objetivo que você quer conquistar e aquilo não sai da sua cabeça. Então, ele cita coisas como escrever uma carta de como eu estarei daqui a 5 anos, você lê ela todo dia e noite, por exemplo, para aquilo ficar vidrado na sua cabeça e você não ter aquela vontade de procrastinar e ter sempre um motivo maior do que tudo. Porque a procrastinação é aquilo, né? A gente está com falta de motivo, digamos assim, falta de vontade, e a procrastinação sobe em cima desse motivo. E quando a gente está reiterando ele todo dia, ele vai ficando cada vez mais alto, até chegar num nível onde a gente não consegue largar ele por outra coisa ínfima. Outro. Segredos da Mente Milionária. Já leram? Esse daí eu já li. É muito bom. É muito bom. Eu ainda não li, tá na lista. Não, ele é um dos... Eu não li tantos, acho, li menos que você sobre assunto de finanças. Em questão de pegar um livro sobre finanças mesmo. Mas eu li esse, li o Pai Rico e Pai Pobre. E eu acho que o Segredos da Mente Milionária é o melhor para se começar. Sim. Ele realmente te inicia em tudo ali. Ele não vai se aprofundar mesmo em questões de como você analisa uma ação. Não, mas ele vai te explicar como funciona o geralzão. A partir dali tu vai saber para onde tem que ir, o que tu tem que estudar. E sobre finanças, para aprender sobre investimentos, eu gostei muito daquele do Thiago Nigro. Esqueci o nome. Do Mil ao Milhão. Do Mil ao Milhão. Achei bem, assim, interessante para quem está introduzindo na parte do investimento. Às vezes a pessoa que quer economizar um pouco mais, trazer um pouco mais de renda a longo prazo, eu achei bem interessante. E sobre finanças é isso. Sobre desenvolvimento pessoal, Essencialismo. É um livro muito, muito bom. Nunca ouvi falar. Anota aí. E só para fazer uma adendo, desculpa te interromper. Você investe na bolsa hoje ou em renda fixa, variável? Na bolsa, não. Só em CDB e renda fixa. Entendi. Só uma curiosidade. Ainda não me arrisquei. A cripto tá em alta agora, a criptomoeda. Ou vamos comprar um Bitcoin, vamos rachar.
Inteiro, a gente vai Do vai vender. inteiro aí. Porque eu gosto muito da questão de investimento. Quando eu era pequeno eu queria trabalhar com economia, gostava de matemática e tudo mais. Porém, é algo que requer muita atenção e muito estudo diário que eu, no momento, eu não quero me focar nisso, sabe? Com certeza. Não tenho tempo e a questão de ficar ali, tá? Subir um pouquinho, descer um pouquinho, subir um pouquinho, descer um pouquinho, aí vai subir, ver notícia, tudo mais. Já sou uma pessoa que não vê tanto rede social, TV, tudo mais, e ainda ficar vendo notícias sobre economia não é muito pra mim. Agora, mais um livro sobre desenvolvimento pessoal, deixa-me pensar num legal. Eu tirei foto da minha estante, eu vou pegar aqui eu esqueci qual o nome agora. Agora eu tô lendo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse aí, cara. É muito bom. É Esse mesmo. O Dale Carnegie, eu acho que é um dos que eu mais gosto da questão da escrita dele. Aquele livro é muito bom. Cara, é incrível. Com certeza, o melhor livro que eu já li até hoje. Porque, cara, na essência dele não é sobre como fazer amigos ou influenciar pessoas. A base é como tu ser uma pessoa melhor, cara. Como tu ser um ser humano melhor. O ato de tu não criticar os outros, conseguir enxergar, ter empatia pelo próximo. O que mais? Você já leu? Sim. Tu Sobre como agir de uma forma legal para as pessoas, assim, sorrir e tudo mais, sabe? E eu li muitos livros de comunicação antes de ler o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu li esse ano. Eu tinha lido uns 10 livros de comunicação antes e tudo que eu li naqueles 10 livros estava concentrado naquele livro. Eu fiquei assim, como eu não li isso aqui antes, cara? Porque a maioria deles pegou de inspiração, que é um livro antigo, se eu não me engano. Daí eles só entraram um pouco a mais em cada assunto, mas a lei é como se fosse a Bíblia da comunicação para eles. Então, com certeza, para mim é o melhor livro de comunicação. Tem outro que é muito bom, mas é muito específico assim para apresentações, palestras, para lugares públicos, que é o do TED Talks. Você já viu alguma palestra TED assim na internet? O diretor do TED Talks, ele escreveu um livro muito bom. O nome do livro é TED Talks. E ele ensina como fazer uma apresentação de forma interessante. A partir da apresentação que ele utiliza como base, ele mostra todos os conceitos de comunicação, como fugir do nervosismo em uma plateia, como ter uma oratória boa, como treinar assim, mesmo sozinho, como fazer uma comunicação coesa com palavras interessantes, porque para ele, diferente da questão de ser amigável e tudo mais, ele foca muito na oratória e como soar interessante, porque não adianta também você ter inúmeras coisas para falar e não saber colocar aquilo em um texto de forma interessante e como também decorar texto de forma a não ficar travadando assim, falando tipo, como se estivesse lendo alguma coisa. Então, provavelmente é o livro mais avançado que eu li sobre comunicação e oratória. É um livro que vai um pouquinho, um patamar acima da questão de somente fazer amigos e influenciar pessoas. É um negócio de, não, vou me dedicar a fazer um texto mesmo e eu vou fazer uma palestra muito boa, vou fazer um podcast muito bom, sei lá. Então, vocês podem ler que é muito interessante. E até tem outro que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Também é parecido com Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, só que ele foca muito na parte das microexpressões faciais e mostra também como tu lida com isso de uma forma mais amadora, vamos dizer assim, que tem gente lá que estuda isso pra vida, trabalha com isso em investigação, delegacia, e ele ensina de forma básica como você olhar pra pessoa e não, ela está, sabe, tá assim, eu acho que ela está brava comigo, ela está assim, eu acho que ela está aberta à conversa, coisas do gênero, porém que a maioria das pessoas não percebe e elas gostam muito de falar e não olha para outra pessoa. Às vezes a outra tá aqui agoniada para dizer alguma coisa e não deixa. Aquela coisa, né? O corpo também fala. Comunicação não é só sobre sobre a voz, sim sobre até do jeito que tu veste, até a tua postura em uma conversa. Sim, e tem outro livro, eu acho que o último que eu vou recomendar, não sei se eu deveria estar recomendando ele aqui, 48 Leis do Poder. Muito bom. E ele, se tu utilizar as leis de forma benéfica, porque a lei é quase um maquiavelismo puro. Assim, de forma não, lide com seus inimigos, essas coisas, mas como você
lida com as pessoas através daquelas 48 leis faz você virar uma pessoa mais séria, uma pessoa que lida melhor com as pessoas no quesito de não ser alguém bobo, não ser alguém que vai ser passado a perna, vai ser trocado numa situação de negócios. Então, quando você lê, você tem uma percepção mais madura de como as coisas funcionam e que talvez as pessoas, quando estão conversando contigo, elas tenham, às vezes, segundas intenções. Só que se você fica... Isso que é o problema do livro, né? Se o cara fica muito atucanado nisso, fica ali de... não, o que será que ele está pensando agora? Daí acabou. Tu não vai mais fazer negócio na tua vida. Então, é muito bom se você souber utilizar em momentos certos. Acho que é os livros que eu tenho para recomendar. Não, muito bom. Estamos ali, até que a gente já vai colocar ali na lista também. Tá, agora, finalização, né? Se tu tiver alguma coisa para falar mais, pode falar. Questão de rede social, pode divulgar. Caso não saiba, só a gente coloca na telinha ali. Se quiser colocar na tela também. A gente coloca. Bem, as minhas redes sociais, o meu Instagram pessoal é mauricio.foiser e o meu Instagram da Futura é futura.company. Tem o da... não vou divulgar tudo. Vai esses dois mesmo. Maurício Foiser, F-E-U-S-E-R, e Futura Company, que é C-O-M-P-A-N-Y. Fechou. E para você que precisa de uma agência de marketing que te gere resultado de verdade, contrate a Futura Company, mas enfim, o mais importante que eu queria divulgar para vocês que está linkado com o assunto é sobre o livro Como Empreender Antes dos 20. Eu acho que ele vai ter uma influência muito positiva ao longo dos anos, conforme eu for divulgando ele, fazendo as impressões de um livro que vai ser um guia para muitos futuros empreendedores, e essa é a missão do livro, e isso foi o que eu pensei na hora de escrever. Então, se você quiser aprender a empreender do zero, desde que você tenha aquela vontade, aquela ânsia, aquela sensação de desejo de fazer melhor pelas pessoas e crescer, esqueci o nome do negócio. O link está na bio do meu Instagram pessoal, então é só você acessar. A gente vai deixar no YouTube aí, no Instagram também a gente linka, é só procurar lá. Então acho que hoje foi isso, a gente agradece muito por ter vindo. O Maurício aí se dispôs a vir muito rápido, a gente organizou aqui. O cara teve na hora, chegou mais cedo, pegou a gente de surpresa ali. Mas é isso, cara, a gente agradece bastante. A questão do projeto aqui está bem legal, o objetivo é realmente esse. É o mesmo objetivo que você está tratando com o seu livro, que é trazer mais jovens para o empreendedorismo, mostrar para eles que não é um negócio difícil, mas não é um bicho de 7 cabeças, você consegue, esforço ali, estudo, você consegue dar conta daquilo. Então acho que por hoje é isso. A questão de apoiadores, a gente queria falar que para ser um apoiador, só entrar em contato com a gente. A empresa ela recebe o selo da School Network, que mostra que ela faz parte desse projeto, que apoia as escolas, apoia os jovens, que é algo que não é um custo, é um investimento, como qualquer outro você faz na Bolsa de Valores, porque investindo na educação dos jovens, eles são os futuros profissionais, são as pessoas que vão vir trabalhar na sua empresa no futuro, então você está investindo na qualidade daquelas pessoas. Porque empreendedorismo não é só aquela pessoa que abre um negócio. O empreendedor pode estar dentro da empresa ali também. Ele tem um pensamento empreendedor e ele pode não ser o dono da empresa ali. Só que ele está mudando processos ali, melhorando dentro da sua empresa, por exemplo. Então, gostaria de fazer um agradecimento especial ao Maurício e principalmente ao Sigma Park por estar disponibilizando esse espaço tão incrível aqui deles, e também ao Mind 21, que é um grupo de empreendedores. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.